Depois de mais de um século de avanços, será que os navios de cruzeiro de hoje são muito diferentes dos da época do Titanic? Claro, todos sabemos que agora eles são obrigados a carregar mais botes salva-vidas, mas isso não é exatamente o que os torna tão especiais. Vamos começar com o tamanho. Todo mundo sabe que o Titanic era o maior navio de sua época, mas qual era o tamanho real dele? O Titanic tinha 250 metros de comprimento de proa a popa e 28 metros de largura. Juntos, os 9 andares tinham impressionantes 53 metros de altura, fazendo a embarcação ser do tamanho de um prédio de 11 andares. Criado para carregar mais de 2.400 passageiros e quase 900 tripulantes, o Titanic certamente fazia jus ao nome que tinha. Mesmo se tivesse conseguido evitar a colisão com o iceberg, o Titanic não carregaria seu título por muito tempo. O SS Imperator roubaria a coroa um ano depois que fizesse sua primeira viagem em 1913. Com o passar das décadas, os navios ficaram cada vez maiores, já que os países disputavam essa coroa. Agora, em 2019, o maior de cruzeiro do mundo é o Symphony of the Seas, que é operado pela Royal Caribbean. O Symphony coloca o Titanic no chinelo em diversos aspectos. Com 361 metros de comprimento e 66 metros de largura, os 18 andares dele dão o dobro da altura do Titanic. A embarcação consegue acomodar confortavelmente mais de 5.000 passageiros. E, por falar em acomodações, talvez seja a hora de mencionar que esses dois navios foram criados para propostas diferentes. O Symphony of the Seas é um de cruzeiro, não um transatlântico como o Titanic e o Imperator. Para entender melhor, é só pensar na diferença entre um ônibus comum e um de turismo. Você embarca em um navio de cruzeiro para se divertir e em um transatlântico quando precisa ir a algum lugar. O Titanic foi construído no porto de Belfast, sobre uma plataforma especial construída exclusivamente para acomodar seu volume inédito. Acima do estaleiro havia uma estrutura massiva de aço conhecida como Arrow Gantry. Esse pórtico de 69 metros de altura utilizava várias pontes rolantes para erguer as placas enormes a uma posição onde elas pudessem ser rebitadas em seus devidos lugares. O casco do Titanic foi feito com milhares dessas placas sobrepostas, e sua parte inferior foi reforçada com 2 camadas delas. Isso foi feito para proteger a embarcação de algum dano causado pelo atrito do fundo do casco com o fundo do mar. Infelizmente, o estrago que o iceberg fez foi abaixo da linha de flutuação, onde só havia uma camada de placas separando o mar do interior do navio. O principal item de segurança do Titanic eram os 16 compartimentos à prova d'água que compunham a parte inferior do convés. O navio foi feito para flutuar com 4 desses compartimentos completamente inundados. Porém, o iceberg abriu um rasgo enorme entre 5 deles. As câmaras também falharam, pois não se estenderam até o topo do casco. E assim que a água atingiu o topo dos 5 compartimentos quebrados, transbordou e atingiu os outros, puxando o Titanic para baixo a uma velocidade cada vez maior. Os navios de hoje ainda são feitos de aço, mas os avanços na fundição e metalurgia resultaram em cascos mais resistentes e menos quebradiços do que os de 100 anos atrás. O alumínio também é amplamente usado para reduzir o peso total. Isso permite que as embarcações sejam altas e mesmo assim mantenham um baixo centro de gravidade, graças ao peso dos motores e tanques de combustível que ficam no fundo do casco. O peso reduzido também resulta na redução da emissão de gases. E por falar em motores, os navios modernos de cruzeiro funcionam com diesel, gás natural ou uma combinação dos dois. As embarcações que misturam os dois geralmente utilizam o diesel para a propulsão e o gás natural para abastecer os motores que produzem eletricidade. Isso é bem diferente daqueles da época do Titanic, que usavam fornalhas para ferver a água e abastecer seus motores a vapor. Os navios modernos podem não ser livres de emissões, mas são muito melhores do que aqueles que cuspiam nuvens de fumaça e cinzas. As técnicas de construção também mudaram ao longo dos anos, embora não haja surpresa alguma nisso, considerando o tanto que os navios evoluíram. Em vez de ter apenas alguns compartimentos internos grandes, a estrutura interna de uma embarcação de cruzeiro moderno é uma vasta rede de anéis de aço irradiando para dentro a partir do casco, e cada quarto de anel apoia uma parede enorme de aço.
As vigas ficam escondidas dentro das paredes e servem como a principal estrutura de suporte do navio. Lembre, o Titanic não afundou no momento em que fez contato com o gelo. Na verdade, ele demorou 2 horas e 40 minutos para sucumbir. Embora isso desse à tripulação mais tempo para evacuar os passageiros, o perigo não era aparente o tempo todo. Quando o pedido foi feito para que vestissem seus coletes salva-vidas, muitos acharam que se tratava de uma piada. Quando chegou a hora de embarcar nos botes salva-vidas, vários passageiros estavam relutantes, achando que estavam mais seguros no grande navio aquecido do que nos pequenos barcos abertos. Essa foi a razão pela qual os primeiros barcos a sair estavam entre os mais vazios. Se as pessoas estavam tão relutantes em embarcar nos botes antes que fosse quase tarde demais, como a tripulação as convenceria a escalar um monte de gelo? Os passageiros começariam a mudar de ideia muito mais tarde, quando o navio começasse a se inclinar visivelmente. Uma vez que isso acontecesse, seria um caos quando muitos lotassem a prancha e lutassem pela superfície do iceberg. Para piorar a situação, se muitas pessoas tentassem atravessar a prancha de uma só vez, ela poderia acabar se rompendo. Isso não apenas jogaria todo mundo na água gelada, mas também aumentaria o risco de serem esmagados entre o iceberg e o casco do navio. Os botes salva-vidas poderiam ser usados para ajudar na evacuação, mas apresentavam seus próprios problemas. Se as pessoas que foram pela prancha tivessem dificuldade para se deslocar pelo iceberg, escalar as encostas na superfície da água seria ainda mais difícil. E francamente, se você estivesse em um barco salva-vidas, gostaria de trocá-lo por um pedaço gigante de gelo? Estes são todos os grandes problemas que inviabilizaram a evacuação para o iceberg. E nem chegamos ao maior da lista, alcançá-lo. Você não viu aquele lá vindo, né? No começo, isso pode parecer estranho. Como você pode não estar perto o suficiente da coisa em que acabou de colidir? É como o nível máximo de proximidade. Bem, o Titanic não parou exatamente no momento em que atingiu o iceberg. Como você deve ter adivinhado, o timoneiro tentou se afastar do gelo antes da colisão. Em vez de bater no iceberg de frente, a embarcação apenas raspou a lateral, tirando tinta na pior raspada de paralama da história. Ironicamente, tudo poderia ter sido melhor com uma colisão frontal. Embora ainda houvesse inundação nos convéses inferiores, a água teria ficado confinada em apenas alguns dos compartimentos. O Titanic foi projetado para permanecer à tona com até 4 dos 16 compartimentos tanques de água inundados. O choque causou a ruptura em 6, que os espectadores astutos perceberão como sendo 2 a mais que o número máximo. A inafundável Molly Brown é uma das personagens mais populares e apreciadas no filme de 1964 e no musical anterior da Broadway, baseado na infeliz viagem inaugural do grande navio. Mas essa mulher não foi inventada por um roteirista de Hollywood. Ela foi uma passageira de verdade. E era conhecida mesmo antes do Titanic por ser uma das primeiras mulheres nos Estados Unidos a concorrer a um cargo político 8 anos antes de as mulheres poderem votar. Ela estava na Europa quando descobriu que seu neto estava doente. Então, ela foi para Nova York imediatamente. Como essa decisão foi tão de última hora, poucas pessoas sabiam que ela estava a bordo do Titanic. Uma vez que o navio atingiu o iceberg, a Sra. Brown ajudou incansavelmente outros passageiros nos botes salva-vidas, até que ela acabou sendo convencida a entrar em um. Depois de ser resgatada pelo RMS Carpathia, ela organizou um comitê com outros sobreviventes da primeira classe e passageiros do Carpathia. O comitê arrecadaria dinheiro e forneceria aconselhamento às pessoas mais necessitadas que viveram a tragédia. Ao chegar em Nova York, ela não deixou o navio de resgate até ter certeza de que todos os sobreviventes tivessem recebido atendimento médico e encontrado suas famílias. A Sra. Brown recebeu uma medalha por sua boa vontade em ajudar os sobreviventes do Titanic. Mais tarde, ela também foi agraciada com a Legião Francesa de Honra por seu trabalho de caridade reconstruindo a França e ajudando soldados. Uma mulher verdadeiramente extraordinária. E por falar em mulheres incríveis, ao longo de sua carreira trabalhando no mar, a senhorita Violet Constance Jessop sobreviveu não só a 1, mas a 3 naufrágios, incluindo o do Titanic. Ela começou como comissária a bordo do Olympic, que se acidentou em 1911. Apenas 7 meses depois, ela sobreviveu ao Titanic e depois trabalhou como enfermeira na Cruz Vermelha Britânica no HMHS Britannic. Esse navio afundou devido a uma explosão, mas Violet, mais uma vez, saiu viva desse infortúnio e continuou trabalhando no mar.
Esse espírito aventureiro finalmente se estabeleceu em Great Ashfield, na Inglaterra. Assim como Margaret Brown, Violet costumava ser chamada de brincadeira de senhora inafundável. Definitivamente há verdade nisso. A atriz Dorothy Gibson, famosa por seu papel no filme de 1912, Saved from the Titanic, era na verdade uma das sobreviventes da catástrofe. Ela e a mãe estavam voltando para os Estados Unidos a bordo do Titanic, depois de passarem as férias na Europa. As duas estavam jogando cartas com alguns amigos quando o navio atingiu o iceberg. Elas escaparam juntas no bote salva-vidas número 7, que estava meio vazio, mas quase afundaram novamente quando um dos outros sobreviventes notou um buraco no barco. Felizmente, eles conseguiram tapá-lo com algumas roupas. Pouco depois de Gibson chegar a Nova York, a bordo do Carpathia, seu agente a convenceu a estrelar um filme sobre o naufrágio do Titanic. Ela mesma escreveu o roteiro e usou no filme as mesmas roupas que usou na noite do desastre. O filme saiu apenas um mês após a tragédia. Mais tarde, Dorothy desistiu de sua carreira de atriz para trabalhar na Ópera Metropolitan. Ela passou seus últimos anos em Paris. Que vida, hein? Se você está interessado em vê-lo antes que ele desapareça, a hora é agora. Em 100 anos, no local do Titanic, poderá haver apenas alguns restos espalhados no fundo do oceano. Apenas certifique-se de que você tem uma boa quantia em dinheiro, porque a experiência não é barata. Uma viagem para lá custará mais de 105 mil dólares por pessoa. Se o preço faz você pensar duas vezes, um ponto interessante é que, depois de considerar a inflação, é o preço que alguns passageiros na primeira classe teriam pago para embarcar no navio na época. O preço atual seria equivalente a 4.350 dólares em 1912. Apesar do valor, ver o naufrágio do Titanic é a experiência de uma vida. Se o preço for muito pesado para o seu gosto, você pode ir ao Museu do Titanic na Irlanda, ou pode esperar alguns anos e visitar a província de Sichuan, na China, onde uma réplica em tamanho natural do Titanic está sendo construída. Essa réplica também incluirá um parque temático. É um projeto multimilionário que permitirá que você caminhe pelos mesmos corredores, observe as luxuosas acomodações e aproveite a vista espetacular do topo do navio, assim como os passageiros do Titanic. A réplica deveria estar concluída em 2017, mas a construção está longe de terminar. Se você quer uma opção mais simples, pode ir para Las Vegas. Simples? Para ver alguns itens do Titanic. Ou simplesmente aconchegar-se no sofá com uma grande caixa de lenços e assistir ao filme pela enésima vez. Atualmente, as pessoas zombam que o Titanic foi anunciado como inafundável, mas naquela época isso nem era considerado um diferencial. Independentemente do motivo, o Capitão Smith escolheu continuar seguindo em frente a toda velocidade. Ele teve a presença de espírito de ordenar que os vigias do Titanic ficassem de olho no gelo, mas devido a um erro burocrático, eles não haviam recebido binóculos. A falta de botes salva-vidas também ocorreu por um mal-entendido de que poderiam acontecer colisões em potencial, e não apenas porque seriam redundantes em um navio invencível. Na época, era geralmente aceito que se uma embarcação precisasse ser abandonada, os passageiros e a tripulação seriam apanhados por outra na mesma área. Ninguém jamais havia previsto a necessidade de evacuar todos a bordo de botes salva-vidas. Isso também ajuda a explicar por que a evacuação foi tão desorganizada, com muitos barcos saindo apenas parcialmente cheios. Embora este seja um rápido panorama apenas, o plano original poderia ter funcionado se alguém tivesse atendido a chamada de socorro a tempo. Veja, em 1912, os navios ainda não eram obrigados a ter alguém operando o rádio 24 horas por dia. Isso significava que o operador de rádio do SS Californian, o navio mais próximo, e para quem o operador do Titanic havia dito para não atrapalhar, estava dormindo quando os pedidos de socorro foram emitidos. Para piorar, o operador do Titanic relatou as coordenadas erradas em seu pedido de socorro. Isso significa que mesmo os navios que receberam a ligação tiveram dificuldade em descobrir onde o Titanic havia afundado. Então, esses foram os principais problemas enfrentados pelo Titanic naquela fatídica noite. Excesso de confiança, falta de comunicação, botes salva-vidas insuficientes e a incapacidade dos socorristas em encontrá-lo. Agora que apresentamos tudo isso, é hora de responder à nossa pergunta principal. E se o desastre do Titanic acontecesse hoje? Depois que o icônico navio afundou,
Muitos procedimentos novos foram estabelecidos com a esperança de evitar desastres semelhantes. Um dos primeiros foi a presença de patrulhas de gelo regulares naquela região do Atlântico Norte. Nos primeiros dias, isso significava indivíduos com binóculos congelando o nariz em barcos e aviões. Mas, felizmente, hoje não é 100 anos atrás. Outra razão pela qual atualmente é melhor do que há um século é que nossa detecção de icebergs se tornou muito mais sofisticada. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e o Serviço de Gelo canadense patrulham regularmente a área com aeronaves HC-130 equipadas com radar para verificar se há icebergs próximos demais das principais rotas de navegação. Com a assistência adicional de satélites de posicionamento global e relatórios de navios que passam, as duas agências podem fornecer atualizações diárias sobre a posição dos icebergs no Atlântico Norte. Embarcações individuais também têm muito mais facilidade para localizar icebergs nas proximidades, graças a tecnologias como radar e sonar se tornando comuns. Esses avanços fizeram muito para tornar as viagens marítimas bem mais seguras, mas não são a prova de idiotas. Os acidentes ainda podem acontecer. Por isso, é bom que grandes embarcações agora sejam obrigadas a transportar botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, e as tripulações recebem treinamento em procedimentos de evacuação adequados. Os navios modernos também precisam ter um operador de rádio de plantão o tempo todo. Isso é bom por várias razões. Uma delas é que ninguém quer ser o cara que dormiu durante uma crise. O capitão do Californian foi demitido por ter perdido a ligação do Titanic. Isso porque ele nem estava infringindo nenhuma regra. As chamadas de rádio de emergência foram padronizadas para maior alcance do que eram em 1912. Além disso, o rastreamento por GPS significa que se um navio precisar de ajuda, os respondentes saberão exatamente onde o problema está ocorrendo. Os esforços de resgate também são muito mais coordenados do que no início do século XX. A Guarda Costeira mantém uma variedade de veículos de atendimento a emergências, que vão de pequenos barcos e helicópteros a grandes navios e aviões. As equipes também têm mais capacidade de coordenar e enviar ajuda de outra embarcação militar ou civil na área.